Esse podcast é uma produção do Instituto Vero. E eu só sigo e só vejo coisa dos meus interesses. Eu realmente não saio daquilo. E eu nunca tive interesse de procurar coisas que não são aquilo que eu me interesso. Tipo, política. Eu não sou uma pessoa que vai querer procurar saber o que o outro lado tá pensando. Muitas vezes aquilo vai te ofender diretamente. E por isso eu sinto que eu prefiro muito ficar dentro do que é confortável pra mim, ver o que eu me interesso. Termina sendo as mesmas coisas, às vezes isso me irrita, porque não sai daquilo, mas é mais confortável. Curti, e daí? Curti. Curti. E daí? Olá, pessoal, é nós aqui de novo. Eu sou a Januária Cristina Alves, jornalista, educomunicadora, e estou aqui com o nosso podcast Curti, e daí? Uma iniciativa do Instituto Vero. O Vero, eu e as jornalistas Laura Matos e Eliane Leme criamos esse podcast para ouvir os jovens sobre como eles estão se relacionando com as mídias sociais. Além dessa garotada, a gente também conversou com influenciadores digitais e especialistas, pois o que a gente quer, entre outras coisas, é furar as bolhas, não é mesmo, Laura? Bora lá furar as bolhas, Janu. Tirando aquelas dos plastiquinhos de proteção, esse daí eu não gosto desse barulhinho, não. Mas antes que eu me esqueça, vou me apresentar aqui. Eu sou a Laura Matos, jornalista e cubro a área de educação. Este é o segundo episódio do podcast Curti, e daí? Que nesta temporada vai ter 5 episódios. Se você não ouviu um, ouve lá, tá legal, modéstia à parte. A gente vai falar de vários temas, e neste episódio o assunto são bolhas e algoritmos. E é bom a gente saber que, ao contrário do plastiquinho, furar as bolhas das mídias sociais não é tão simples, não, como a Raquel mesma falou no início desse episódio. Ela é aluna do Apoio, um colégio particular que fica no bairro de Parnamirim, lá em Recife. Eita, saudade que eu tenho de Recife, minha gente, e até meu sotaque muda só de falar da minha querida terrinha. Eu também tenho sangue recifense, hein, Janu? Eita, é verdade. Então, a gente conversou com a Raquel e com outros estudantes de Recife sobre como é que eles lidam com as bolhas e com os algoritmos, que são parte indissociável das mídias sociais. Olha só o que o Vitor, que também é da mesma escola, nos contou sobre a experiência dele. Eu tava vendo o TikTok e apareceu um vídeo pra mim, coisas que eu mais gosto. E aí todas as coisas que apareceram no vídeo eram as coisas que eu mais gostava de fazer. Eu percebo que a cada dia isso é mais evidente, como se fosse diminuindo tudo que eu gosto mais, sabe? Como se fosse compactando as coisas que eu mais gosto. Uau, adorei essa comparação do Vitor. Pode até parecer um filme de terror. A mão que compacta gostos e desejos. Pois é, às vezes os algoritmos parecem seres invisíveis que comandam a nossa vida online. Mas basicamente, algoritmos são códigos, programações. São receitas de bolo, uma série de regrinhas que você segue, no caso é o computador que segue, para chegar a algum resultado. Os algoritmos de mídias sociais, por exemplo, monitoram nosso comportamento o tempo todo. Com isso, eles tentam identificar o conteúdo, entre aspas, ideal para nós. E por isso que parece tão fácil ficar 2 horas direto rolando o nosso feed do Instagram ou do TikTok. Pois é. Hoje em dia quase todo mundo tem uma história assim, né? Tipo, eu tava conversando com um amigo por um aplicativo, aí falei de um tênis, por exemplo, aí do nada apareceu um anúncio de tênis no meu feed. Bom, não é que é exatamente do nada, né? De um jeito bem simples, é isso que o algoritmo faz. E os aplicativos, eles se conectam, cada um pega informação do outro para conseguir vender mais e mais para cada usuário. E então eles conseguem entender do que a gente gosta e se interessa. Aí, o que acontece? Os nossos dados se tornam valiosos para as empresas. Está comprovado que os celulares realmente gravam as nossas conversas, mesmo quando a gente não está usando eles.
O pior é que você pode ter autorizado isso sem nem perceber. Lembra quando, nas configurações, você autoriza o aplicativo a usar o microfone? Ou quando você clica na palavra concordo, naqueles termos de uso, aqueles que têm textos enormes, sabe, que a gente nunca lê? A partir daí, os algoritmos fazem o trabalho de ir selecionando as informações sobre nós. Uma pesquisa que está citada na descrição deste episódio e também no site do podcast mostrou que, quando a gente clica no TikTok o link de um site, o TikTok consegue monitorar tudo o que fazemos neste site, as teclas que pressionamos e o que vemos nas páginas. Oh, Big Brother é pouco perto disso, né? Por isso, precisamos ficar bem espertos também com as configurações do nosso celular. Ouçam só o que a Ana Júlia, do Apoio, contou sobre a experiência dela com os algoritmos. Eu gosto muito de esportes e gente fazendo esportes. E eu vejo muito isso no meu Instagram. Eu só vejo vídeo de gente jogando vôlei, vídeo de gente jogando basquete, vídeo de gente jogando badminton, vídeo de gente fazendo ginástica. De vez em quando até aparece bola vendendo pra mim, bola de vôlei. E é muito perceptível o algoritmo nessas situações. Eu acho uma coisa, meu Deus, eu acho tão incrível como o nosso celular nos conhece tão bem. E é assustador também, porque se ele conhece isso, o que mais ele conhece? Então, essa é uma questão bem complicada, né? Afinal, sem os algoritmos, a gente ia dar conta de ver literalmente tudo que as pessoas que a gente segue postam nas redes? Já pensou? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que os algoritmos existem para fazer essa seleção de conteúdos. Só que para isso, eles acabam criando uns filtros que geram as tais bolhas, que ficam mostrando mais do mesmo. Só se fala da culpa do algoritmo nessa história de bolhas. Já parou para pensar que gostamos de ver mais do mesmo? Afinal de contas, sair da bolha é sair da zona de conforto. É ter contato com assuntos que muitas vezes a gente não curte. Bora ouvir o Pedro sobre isso. Eu prefiro seguir e curtir as postagens até das pessoas que pensam assim, do mesmo jeito que eu. Por exemplo, eu sou do meu time assim, de futebol, o Náutico, e aí aparece alguma coisa de alguém do esporte, né, que é o rival aqui. Aí eu procuro não curtir nem seguir nada sobre essa pessoa, até para outras pessoas. Eita, Pedro tá seguindo alguém do esporte, meu Deus, assim, e até porque eu não quero saber do outro time, quero mais saber do Náutico, assim, por exemplo. E até de outras ideias, assim, eu procuro seguir mais o pessoal da minha bolha, assim, dos meus gostos. E isso não te incomoda? Quer dizer, você tá lá só com gente que pensa parecido com você, é tranquilo? Assim, é confortável pra mim, né, porque vem as minhas opiniões e tal, mas eu sei que seria importante também pra eu procurar outras ideias e outras opiniões. O Pedro gosta da bolha, mas acha importante também sair dela. Curioso, né? E a Ana Júlia concorda com ele. Sobre a bolha e o quão confortável pode ser, eu adoro a bolha. Realmente é muito confortável, mas eu não tenho nenhum problema em furá-la e sair e ver coisas novas, porque apesar de ser confortável, eu gosto de sair da zona de conforto. Janu, sabe que a turma da Escola Estadual Barão Homem de Melo, do bairro de Santana, em São Paulo, com quem eu conversei, comentou que as bolhas da internet interferem nas bolhas da escola, não aquela escola online, a escola presencial mesmo. Eu conversei com o pessoal que faz a rádio e o jornal Barão. A gente gravou a conversa dentro da sala que eles usam como estúdio. Então é uma turma já profissa com essa história de gravar entrevista. Olha só o que o Deilan me contou. A bolha do consumismo é algo muito surreal, tipo... Quando a gente voltou das férias, é algo que eu percebi, eu não sei se muita gente percebeu. Era camisa de basquete. Sabe aquelas camisas de basquete? Você entrava aqui nessa escola, era 15, 20 pessoas com a mesma camisa. Então é como se fosse literalmente um ciclo vicioso. Penso, pesquiso, consumo e compro. É sempre esse ciclo. Então... Quando você vai a fundo para ver se realmente é isso que as pessoas querem passar, você vê que não é assim. Eu tenho mesmo pessoas aqui na escola que passam uma imagem totalmente diferente do que elas são.
por exemplo. Então eu acredito que é esse ciclo vicioso que a gente precisa quebrar, sabe? A gente precisa ser mais real, tanto na internet quanto fora dela, porque a internet virou a nossa realidade. Então ou a gente precisa transformar isso na nossa real realidade, ou a gente vai ficar em duas realidades paralelas, onde em uma a gente vive esse filtro e em outra a gente vive o que realmente passamos na nossa vida. Driblar os algoritmos interfere não só na nossa vida online, mas na nossa vida como um todo. Nós conversamos sobre isso com a Kelly Angelini, que é advogada e palestrante sobre direito digital e educação digital em escolas e empresas. O que eu percebo, especialmente dos relatos que eu ouço de jovens nas palestras que eu dou em escolas, é o jovem cada vez mais inserido, sugado ali pelo que oferece o ambiente digital, porém muitas vezes sem ser estimulado a refletir sobre as diversas opções que esse jovem teria para acessar a internet e acessar conteúdos digitais. Então, o jovem, quando ele está inserido numa rede social, ele precisa ser estimulado e ter conhecimento de que ali tem um algoritmo por trás daquela rede social que vai entregar a ele aquilo que quer que se seja entregue e não aquilo que representa os conteúdos disponíveis na internet. Então, nós precisamos, no dia a dia, despertar esse interesse para o jovem para que ele saiba que nem tudo que está naquela rede social ou naquele aplicativo que ele está usando é o que representa efetivamente o universo digital que ele poderia ter acesso e escolher aquele caminho digital que ele quer seguir. Isso que a Kelly falou também tem a ver com as tais pegadas digitais. Cada acesso nosso, cada escolha que fazemos do que ver, ouvir, curtir, compartilhar, compõe a nossa trilha digital. Por isso é super importante a gente pensar em quais marcas a gente quer deixar na nossa vida online. E olha, dá pra gente começar a usar os algoritmos e as bolhas para nos ajudar nos problemas do nosso cotidiano. Nem sempre eles nos levam a essa espécie de prisão. Eles podem nos apontar caminhos para a gente lidar com problemas, de um jeito que a gente nunca tinha pensado. Foi isso que me contaram a Noemi e o Carlos Henrique, lá da Escola Barão Homem de Melo. Foi em 2020, eu estava passando por muitos problemas e ele me fez enxergar uma coisa que talvez, no caso a minha ansiedade, que era algo que eu estava sofrendo, mas eu não percebia. Começaram a surgir muitos vídeos sobre ansiedade, o pré-diagnóstico assim, que a gente pode fazer em casa. E aí essas situações me levaram a entender o que eu tinha. E aí agora eu faço tratamento e tudo mais. Foi pro bem, então, esse algoritmo funcionou pro bem, né? Sim, foi pro bem. E sobre essa questão de algoritmo, eu acho que ele é bom. Sei lá, você curte as coisas, começa a chegar um monte de conteúdo. Eu, no meu caso, sou mais um fã ali de Chorão, Charlie Brown, né? Tô até com a camisa aqui, homenagem, né? E chega muito desse conteúdo pra mim. Né? Rock, coisa nacional. Então, assim, o algoritmo, ele é bom porque ele se adapta ao gosto do usuário. Dois exemplos aí do lado saudável do algoritmo. Usar os algoritmos e as bolhas para causas importantes tem sido cada dia mais comum nas mídias sociais. E os influenciadores digitais são os que mais têm buscado maneiras criativas de chamar a atenção dos cidadãos para problemas que passam batido, porque não estão no nosso cotidiano. Bora lá ouvir a Samila. Olá pessoal, eu sou a Samila Satéria Maué, eu sou ativista e comunicadora indígena, sou também produtora de conteúdos. Ela tem levado as pautas dos indígenas para o Brasil e para o mundo, mas nem sempre é fácil, né? É difícil alcançar muitas pessoas com temas assim, né? Porque a maioria das pessoas, elas não se interessam por temas sobre política, meio ambiente, povos indígenas, essas coisas. Gostam muito de ver memes, principalmente a juventude. Então, a gente precisa se adaptar para tentar alcançar mais pessoas. E na sua opinião, Samila, as pessoas não se interessam por esses assuntos por algum motivo em especial? Isso tem a ver com o fato de elas viverem em bolhas? Como é que você vê a interferência dos algoritmos nesses assuntos? Eu acho que sim, eu acho que muito do algoritmo
tem a ver com o nosso conteúdo. Às vezes a gente não consegue furar a bolha, né? Às vezes a gente não consegue sair da nossa bolha porque os algoritmos não entregam para pessoas que realmente deveriam ouvir. Só se a gente atacar de fato outras coisas, aí sim ele acaba entregando. É isso aí, pessoal. Acho que de tudo que a gente ouviu, o que fica é a certeza de que temos o poder de escolher os conteúdos que acessamos. Os algoritmos e as bolhas não são vilões sozinhos do pedaço. Cada um de nós também pode e deve traçar seus caminhos, tanto no universo online como no offline. Então, que tal começarmos agora a fazer essa experiência? Acesse, em qualquer uma de suas mídias, um conteúdo totalmente novo para você e veja o que acontece. Depois conta pra gente como foi, hein? Não sabe por onde começar? A Kelly, a nossa especialista no tema, arrisca umas dicas. O que a gente pode fazer em relação ao algoritmo? Perceber e ter essa consciência de que o que se faz online, até o tempo que você gasta assistindo um vídeo ali na tela, é usado para te entregar mais conteúdos relacionados a isso. Então, é usar uma rede social num tempo adequado, que não vá prejudicar o seu desenvolvimento, pensar em outros acessos que não esteja unicamente focado no uso de uma rede social, para que você não seja estimulado ou direcionado para um caminhar digital das redes sociais. Pois é, pessoal, o que é mais importante é a gente procurar conhecer melhor o funcionamento dos algoritmos, aquilo que os especialistas chamam de transparência algorítmica. Só sabendo mais sobre eles é que poderemos lidar com essa questão com mais segurança e consciência, não é mesmo? Bora fugir dos algoritmos. Vamos dar uma chance para quem pensa diferente, ampliar nossas pesquisas online e deixar a conversa ir para lados inesperados. Isso pode ser muito legal. Foi isso que a turma da Escola Barão fez na nossa gravação. A conversa foi indo, até que do nada eles começaram a brincar de mandar recado para a família. Eu devo muito a ele, eu agradeço de coração, tanto a ele, tanto a minha mãe, por todo o esforço que eles tiveram pra me criar. Quero mandar um salve aí pro meu irmão Raimundo, ele foi pai e ele é minha figura paterna, querendo ou não, porque eu não tive um pai. Tamo junto. Posso fazer uma? Ah, pode, Kathleen. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo, é isso. Mãe, não tô na Globo, mas tô aqui com as meninas. Um beijo, vó. Muito obrigado por não saber o que é internet, me ajuda muito. E aí, vamos sair das bolhas? Beijos pra vocês, até o próximo episódio. Tchau, pessoal, a gente se vê logo, logo. A produção e o roteiro deste podcast é de Laura Matos, Januária Cristina Alves e Eliane Leme, com o apoio de Natália Damasceno. Apresentação de Laura Matos e Januária Cristina Alves. Edição e mixagem, Eliane Leme. Pesquisa, Isabela Inês e Agenor Neto. Arte gráfica de Matheus Vieira. Coordenação, Januária Cristina Alves e Vitor Vicente. Confira os canais do Vero. O site é vero.org.br. Nas mídias sociais, você nos encontra em @VeroInstituto.